gente, dando continuidade nessa segunda parte, a gente disse sobre Romanos 8,16 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? E também em Provérbios 20, 27, nós vimos que para o homem conhecer a si mesmo, ele precisa da orientação do Espírito Santo, porque só através do Espírito Santo que a pessoa consegue conhecer a si mesmo, né? E como até a Marli disse, por conta disso, a gente acaba ficando sendo, eu vou colocar até, Marli, uma questão de uma obrigatoriedade da gente conhecer, né, e amar mais as pessoas, sabe? A respeitar mais, né, ter mais compaixão dessas pessoas que não entendem isso. E por conta disso, também as pessoas acabam não compreendendo isso, nem buscando. Isso que eu ia falar, a verdade. Às vezes tem paciência com a pessoa e fala assim, mas como é que pode ter tanta paciência com a pessoa fez isso com você, falou, gente, mas ela não entende, ela não conhece, eu conheço. É isso aí. Então eu preciso. Essa é a questão. Então, Provérbios, depois vocês já anotaram já aí, né? Provérbios 10, 20, 27, ela fala justamente isso para nós. Eu vou ler aqui para ficar contextualizado, tá? Provérbios 20, 27 nos diz que é lâmpada do Senhor, que nos diz que é a lâmpada do Senhor, capaz de ser iluminada por seu Espírito e dada por ele como meio pelo qual o homem pode esquadrinhar o íntimo do seu coração e conhecer a si mesmo. Como eu disse, na filosofia tem uma frase, né? Conhece a ti mesmo, mas aqui a Bíblia é clara. É engraçado, né? Que a Bíblia ela já diz para nós sem precisar de filosofia. A Bíblia é um livro filosófico, histórico, poético, de romance, é um livro de aventura, é um livro completo, que não esconde o pecado de ninguém, né? E é assim, enfim. Agora, gente, vamos dar uma continuidade. O homem ele foi formado apenas de 2 elementos. Sim ou não? Sim, né? É porque tá mudo. Sim, pastor. Sim. 2 elementos. Quais são os 2 elementos? O primeiro elemento é o próprio corpo, né? O segundo é o espiritual. Tá? Eu vou ler aqui para ser melhor contextualizado. O homem foi formado apenas de 2 elementos, o corpóreo e o espiritual. Mas quando Deus colocou o espírito dentro do invólucro de terra, a combinação desses 2 elementos produziu uma terceira parte. E o homem tornou-se alma vivente. Eu vou ler aqui para vocês o que é a questão de alma vivente. Tornou-se, por conseguinte, possível significado do plural da expressão fôlego de vidas. A inspiração de Deus tornou-se espírito e, ao mesmo tempo, pela sua ação sobre o corpo, produziu a alma. Logo, foi a causa da vida espiritual e sensitiva. Ou seja, gente, alma vivente é uma explosão de poder de Deus dentro do ser humano que produziu todo... como se fosse o seguinte. Quem já viu o funcionamento de um relógio? Aquele relógio antigo, não esse assim, né, de bateria. Mas aqueles antigos que dava corda. Lembra que tinha uns que não tinha coisa e dava para ver por dentro? Lembra que ficava tudo paradinho? Aí quando você dava corda, aquele negocinho começava a girar. O homem era aquela engrenagenzinha, paradinha. Quando Deus sopra o fôlego de vida dentro do homem, a engrenagem toda começa a funcionar. O pulmão, ou melhor, vamos começar pelo coração, né?
O coração começa a bombear o sangue e o cérebro começa a funcionar. Automaticamente o pulmão precisa do oxigênio e vai levando o sangue até todas as artérias, que vai passando por todo o corpo, vai até pelas mãos, pelos pés, né? Porque na verdade funciona, gente, da seguinte forma. Olha aqui, Marli. Funciona assim, gente, ó, assim, tá? E aí ele vem e distribui pro restante. Ele não é assim, não, nada de coisa não. Porque por isso que tem essa veiazinha aqui que a gente tem que tomar um cuidadinho, né? Que ela é que passa o sangue para alimentar mais o. Então ele joga para cá e vai alimentando. Então, gente, olha só. Quando Deus sopra, produz essa terceira, né? Esse terceiro elemento, que é o fôlego de vida, que passa a funcionar a máquina, tá? E uma vez que a comunicação direta entre a carne e espírito é possível, sua relação só pode ser realizada por intermédio de alguém. E a produção instantânea deste alguém resultou do contato da carne e do espírito em Adão. Entenderam? O espírito já estava formado, a carne também, mas não tinha um elo de ligação. É por isso que a gente precisa compreender quando as pessoas elas dizem assim. Lembra daquele panfletinho da mão com um globo terrestre que a pessoa perguntou para mim assim: o mundo está nas mãos de quem? Aí eu perguntei para ela: qual dos três mundos? O mundo físico, o mundo espiritual ou o mundo razão? Aí a pessoa falou assim: ué, como assim? E aí vale novamente a gente relembrar. O mundo físico, se tivesse nas mãos do inimigo, a gente não estaria nem conversando aqui, nesse momento. Se fosse um mundo espiritual no controle do inimigo, com certeza nós não teríamos a oportunidade nem de ter Deus falando conosco e a possibilidade de termos Cristo como sendo nosso Senhor. Então, qual é o mundo que o inimigo tem nas suas mãos? É o mundo razão, aqui da nossa alma. É onde Adão entregou para o inimigo. Ok? Alguma dúvida? Gostei, interessante. Não é? Então, Mundo razão, gostei. eu preciso compreender isso. Sabe? Aí você consegue entender por que tantas atrocidades nesses dias. Pais matando filho porque a razão foi tomada, né? É isso aí. Né? Porque o que acontece, gente? Entrou O campo de batalha, mente. Isso, entrou ali o que, gente? O inimigo bloqueou. Bloqueia, literalmente. Interessante. Olha só, gente. Observa, meninas, observem uma coisa. Principalmente a vocês aqui da igreja. Renata, observa isso na sua igreja. Como as pessoas estão na igreja. Elas estão assim. O pregador faz isso para que a pessoa entenda sobre salvação, entenda sobre o resgate de Cristo, do ser humano na cruz do Calvário, e a pessoa está assim, ó. Gente, as pessoas estão como se tivessem... Elas vão à igreja por ir, sabe? Gente, tem gente indo na oração por ir. Parece que estão hipnotizadas, né? Por quê, gente? Porque, na verdade, o diabo, ele, tapa os ouvidos e cega o entendimento. Qual é a forma que acontece para que isso seja lançado por terra? É a pessoa negar a si mesmo. Quando Jesus disse, olha, negue-se a si mesmo e depois me siga, é isso, sabe? É a gente negar literalmente a nós mesmos, sabe?
Mas isso eu preciso, tô falando agora pra mim, e eu quero que você fale isso pra você, sabe? Eu preciso tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Porque quando eu preciso entender que ao mesmo tempo eu vivo uma vida, eu sou espiritual vivendo uma vida humana, mas eu também estou vivendo uma vida humana. Entende? Eu preciso viver em sociedade, eu preciso conversar, eu preciso ter o entendimento. Gente, deixa eu fazer uma colocação para vocês aqui que o Espírito Santo fala no meu coração aqui. Um dos projetos do diabo nesse dia é que se perca isso aqui, ó, o contato. Isso aqui, o abraço. Que se perca, sabe, o tocar. Porque o ser humano, ele precisa ser tocado e precisa tocar. Entende? Eu ouvi uma coisa absurda do ex-ministro da Saúde. Ele disse que tinha 1 ano que não tocava na esposa. Sério? Palavras dele. Brincadeira, né, pastor? Não é Dá brincadeira. vontade de rir, parece brincadeira. É brincadeira, não é possível. Que isso? Isso, palavras dele, por causa do vírus chinês. A gente precisa, gente. Eu vou falar outra coisa que quando eu falo assim, vírus chinês, não é por querer. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que nasce na Itália é o quê? Italiano. Quem nasce na França? Francês? Francês. Quem nasce no Brasil? Brasileiro. Quem nasce na China? Chinês. Ou seja, o vírus veio de onde? Da China. Então ele é vírus? Chinês. Pronto. Então eu não estou caçoando, né? Nem brincando, mas é um esclarecimento que a gente precisa ter. Então a pessoa, o que o Espírito Santo fala com a gente é que nós somos seres que precisamos, gente, de contato. Entende? Se nós não de contato, literalmente, sabe? Tocar, ser tocado. É claro, gente, que família é uma coisa, mas o próprio, você apertar a mão da pessoa, apertar a mão, só apertar a mão, você já está contactando com a pessoa, e esse contato é uma forma de relacionamento, ainda que seja limitado, mas isso aqui é uma forma de relacionamento, sabe? Na verdade, que um abraço cura, né, Paty? Cura! As pessoas se isolam tentando proteger a sua vida. E elas acabam morrendo tentando proteger algo que não pertence a elas. É isso aí. É isso aí. Então, olha só, gente. O som. Uma vez que a comunicação direta entre a carne e o espírito é impossível, sua relação só pode ser realizada por intermédio de alguém, né? Com a produção instantânea deste alguém resultou do contato da carne e do espírito em Adão, ou seja, a nossa alma, né? Já tinha até lido sobre isso. O homem se tornou uma alma viva, no sentido de que o espírito e o corpo foram completamente unidos em 3 partes. Portanto, gente, olha só. Não está aqui, mas eu vou falar para vocês. Não aceitem, ainda que seja o melhor psicólogo, que o homem é bipartite. O homem era bipartite antes de Deus soprar o fôlego de vida. Tá? Como nós vimos aqui. Quando Deus soprou, ele se tornou tripartite, composto de espírito, alma e corpo. No nosso caso, composto de espírito, alma e corpo. No caso do homem normal, corpo, alma e o espírito que está adormecido, tá bom? Mas ele tem o espírito. Então, olha só, o homem, depois de ele se tornar essa alma viva, né? A partir dessas 3 partes, agora ele começa a ter
ter um relacionamento da parte sensitiva com a parte espiritual. De modo que em seu estado de não caído, antes, lá atrás, né? Ele não conhecia nada dos incessantes esforços do espírito e da carne, que são objeto da experiência diária para nós. Qual é essa experiência diária? Onde nós vivemos aqui na nossa mente. Tá ok? Ok? Ok. Nosso intelecto, né? Sim. Há uma perfeita... Hã? Ah, tá. Há uma perfeita combinação dessas três naturezas em uma. E a alma, como meio de unidade, veio a ser a causa de sua individualidade, de sua existência como um ser distinto. Foi também para servir o espírito como uma cobertura e um modo de usar o corpo. Ou seja, gente, o corpo só foi utilizado pelo espírito na época que ele não era caído, através... É como se fosse, gente, o óleo da engrenagem. Entende? O que faz o carro funcionar, gente? Marli, você diz. A gasolina. A engrenagem. Hã? Porque primeiro tem que ser motor de partida, depois a gasolina. Aham. Se eu dissesse pra você que a gasolina só cria fogo para que a água faça o motor girar. É água. É água. É água, gente. Da mesma forma, o sangue é que faz girar o nosso corpo, gente. Legal. Entende? Então observa uma coisa. Teve um homem chamado Tertuliano, né? Olha, se você tiver outro, quem tiver outro filho, Kelly, você e Renato, se tiverem outro filho, né? A Manisa também, né? Quem sabe Marli casando de novo, também Deus pode abençoar aí. Renatinha, Ó, pode querer também. bota o nome de Tertuliano, é um nome bonito, né? Tertuliano, imagina. Vem cá, Tertuliano. Olha, Meu Deus do céu. olha, eu vou fazer uma live com o irmão Esdras quando eu encontrar com ele. E aí eu quero ver alguém dizer assim: Senhor, tu sabes. Aí ele vai dar uma risadinha e vai fazer assim: quando é com os outros, glória a Deus, mas quando é com a gente, tu sabes, né? Vamos lá, gente, senão a gente tá coisa aqui. Então, esse camarada, esse teólogo chamado Tertuliano, né, que foi também um dos grandes, né, entre aspas, na Idade Média, ele disse erradamente que a carne, tá? A carne e o corpo, né, ou melhor, a carne é o modo que o corpo usa a alma. Né? Não, vamos aqui. Tertuliano erradamente entendia que a carne é o corpo da alma e a alma do espírito. Nada disso. Sabe? São três, sabe? São três fatores distintos. O corpo é uma coisa, a alma é outra e o espírito é outra. Esse Tertuliano aqui, ele confundiu tudo. Ele pensou que o corpo era o que dava, servia como corpo da alma e a alma servia como corpo do espírito. Nada disso. São individuais, formam a função deles, são individuais, tá? A função do corpo, o corpo ele age por causa da alma e o espírito recebe a orientação de Deus para que a alma faça com que o corpo se submeta a Deus. Nós nos submetemos a Deus, gente, não é porque nós somos santinhos, não. É porque, na verdade, o nosso espírito é submisso a Deus. Entende? Porque se nós não tivéssemos essa ligação
Se nós não tivéssemos nascido de novo, como Jesus disse para Nicodemos, agora eu lembrei o nome do homem. Aquele dia eu estava esquecido o nome do homem de qualquer maneira. Eu não lembrava de jeito nenhum. Como Jesus disse para Nicodemos, esse nascimento, a gente seria como qualquer pessoa. Por isso que Jesus, gente, como eu sempre digo, Jesus, ele entregou aquilo que ele prometeu. Ou seja, a salvação do espírito do homem, para que ele volte para Deus e viva eternamente. Entenderam agora? Essa é a questão. Então, gente, nós precisamos entender que o que faz a nós funcionarmos é esse fôlego de vida, tá bom? Que Deus deu após a formação do corpo e do próprio espírito, que se a gente não tiver o contato diretamente com Deus, nós somos como qualquer pessoa na Terra. Nós não somos melhores, tá, do que ninguém, mas aos olhos de Deus nós somos especiais, entenderam? Amém. Amém? Nós não somos melhores do que ninguém, mas aos olhos de Deus nós somos especiais, tá bom? Então olha só. A gente se sente assim, né, pastor? Sim. E olha, agora uma coisa. Então eu sou muito prolixo, já falei sobre isso. Se falar uma coisa, eu tenho que falar outra. Olha só, nós somos tão especiais para Deus que Deus cuida de cada um de nós individualmente. Posso ouvir um glória da igreja? Eu creio. Glória a Deus por isso. Eu creio. Glória a Deus, pastor. Amém. Nós somos cuidados individualmente por Deus. Gente, põe isso no seu coração. E de maneira minuciosa. Você é especial para Deus. Você e eu nós somos especiais. Gente, quando Jesus disse assim, a salvação individual, quando ele diz, olha, 2 estarão na cama, um será levado, será deixado. Quando diz que 2 estarão no campo, um será levado, será deixado. Quando ele diz que um estará na moinha, um será levado, será deixado, é que Deus trata com cada um de nós individualmente. Entenderam? Acredito, eu penso assim. Entende? E ele tem ciúme da gente, tá? Sim. Por isso que ele diz, ai daquele que tocar num dos meus ungidos. Ai. Entendeu? Ele tem ciúme. Eu li essa semana sobre isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Outro dia eu falei com a Kelly que eu tava orando por ela. Ela não tá aqui não, ela tá lá no quarto com o Lourenço. E eu falei com a Kelly que eu tava orando por ela, muito. Eu falei, Kelly, tenho orado muito por você. Pedido muito a Deus para que você suba também. Porque a Bíblia diz que 2 estarão na mesma cama. Um será levado e outro será deixado. Eu tenho orado para que quando eu subir, você suba também. Gente, eu preciso crer na minha salvação. Amém. Eu não posso crer por vocês. Amém. Compreenderam? Verdade. Compreendi. Eu não posso Verdade. compreender por ela. Eu não posso Verdade. entender, sabe? Eu não posso. Eu tenho que compreender que essa pessoa que será levada na hora que você tiver lá, Renata, na sua loja, que será levado, será deixado, essa pessoa que vai ser levada pelo Senhor vai ser você. Manilza, ainda que seja a sua filha, Tati, com você lá na sua loja, as 2 vendendo. Ah, pastor, mas se você falar isso, não, eu quero que minha filha suba. Irmã, eu concordo. Eu também quero que meu filho suba. Mas eu preciso cuidar daqui primeiro. Porque a Bíblia é clara. Sabe? Aquele que confessa é salvo. Então, meu filho precisa confessar. Seu filho precisa confessar. Minha esposa precisa confessar. Seu esposo precisa confessar. Seu tio, sua tia, seu irmão precisa confessar. Mas eu preciso ter a certeza da minha salvação. Eu não posso ter a certeza da salvação de vocês. Sabe? Eu confesso, vocês podem dizer o que eu vou dizer para vocês, literalmente.
De nós 5 aqui nessa live, o único que eu tenho certeza da salvação sou eu. Você pode dizer de você isso. A única que eu tenho que tem certeza da salvação sou eu. Amém? Entenderam? Entendeu, Kelly? Eu só tenho certeza da minha salvação. De Isso vocês aí. eu não quero nem saber, não, gente. É isso aí. Entende? É essa situação. Você precisa ter certeza da sua salvação. Porque, gente, ninguém pode salvar o outro. Eu tenho certeza da minha salvação. Só que essa semana aconteceu um negócio que me deixou em dúvida. Depois eu conto, pastor. Tá. Então, gente, a gente precisa entender isso. Deixa eu terminar essa parte aqui, que a gente dá um tempinho. É interessante observar que enquanto a alma é o ponto de encontro dos elementos de nosso ser na vida presente, o espírito será o poder dominador em nosso estado ressurreto. Olha aqui, gente. Pois o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, a Cristo, né? Espírito vivificante, ou seja, doador de vida. 1 Coríntios 15, 45. Ah, tá aqui. Diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Tá? Aqui no caso, aqui versículo 44. 45 é outra coisa. Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender que, na verdade, antes éramos apenas espírito de vida, tá? Tínhamos uma alma vivente. Agora, dentro de mim e de você, existe o que há em Cristo, espírito vivificante. Amém? Glória, aleluia. Vou parar aqui, hein?